Aprenda neste curso a utilizar um dos softwares mais conhecidos e respeitados por fotógrafos, web designers e outros profissionais, o Adobe Photoshop CC. Nesta aula veremos alguns recursos do Photoshop que trabalham de forma bastante inteligente, tornando mais profissional e simples o trabalho de montagem e correção. Olá, como é bom vê-lo novamente. Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso. Sem sombra de dúvidas, quando realizamos correções e montagens no Photoshop, não queremos deixar falhas ou imperfeições. É claro que isso é conseguido apenas com bastante prática e treino, mas podemos contar com uma ajudinha do programa para encurtar esse caminho em busca da perfeição. São os recursos sensíveis ao conteúdo, algo que tem melhorado a cada nova edição do Photoshop. Veremos alguns deles agora para entendermos do que se trata. Para vermos a primeira situação, vamos utilizar a imagem que já temos aberta aqui. Como pode notar, a imagem que temos no documento é menor do que ele. O que precisamos fazer é redimensioná-la para que ela ocupe toda a área do documento. Vamos utilizar a opção Transformação Livre. Com ela podemos redimensionar livremente qualquer imagem, mas vejamos o que acontece num caso como o que estamos visualizando. Criei duas cópias da camada para que possamos fazer alterações sem perder a original. Nesta iremos usar a forma comum de redimensionamento. E nesta outra veremos uma opção nova para realizar esta tarefa. Então vamos lá. Como não vamos utilizar a primeira camada, nem a original, clique aqui para ocultar a camada original. Agora sim, podemos dar início à alteração. Clique aqui para abrir o menu Editar. Clique sobre a opção Transformação Livre, que você também pode ativar combinando as teclas Ctrl e T. Veja que a imagem já está com as alças de redimensionamento para sua alteração. Primeiro, clique aqui para expandir o painel. Então vamos redimensionar. Clique sobre esta alça e arraste até aqui. Vamos aumentar também do outro lado. Clique sobre esta outra alça e arraste até este ponto. Para concluir o redimensionamento, pressione a tecla Enter. Veja como a imagem ficou depois da alteração. Note que os prédios ficaram um pouco distorcidos, como se tivessem sido puxados. Isto sempre acontece quando aplicamos uma alteração de tamanho apenas em um sentido. Nas outras situações não tivemos este problema, pois sempre alteramos a altura e largura ao mesmo tempo. Por isso, priorize as alças diagonais, que puxam a altura e a largura. Quando se perde a proporcionalidade, é natural que a imagem distorça, mas vamos aplicar a ferramenta que realiza essa transformação de forma mais adequada. Clique neste local sobre a camada Transformação Sensível, a Conteúdo, para exibi-la. Agora execute os seguintes passos. Clique no menu Editar para abri-lo. Agora clique sobre a opção Escala Sensível, a Conteúdo. Aparentemente não há diferença nenhuma da opção anterior, mas vamos redimensionar a imagem. Clique aqui nesta alça e arraste até aqui para redimensionar este lado. Agora vamos fazer o mesmo com o outro lado. Clique aqui nesta alça e arraste até este ponto. Já consegue notar a diferença entre as duas ações de redimensionamento? Pressione a tecla Enter para confirmar essa alteração. Para observar melhor a diferença, vamos conferir a outra camada. Então, clique aqui para ocultar esta camada e observar o redimensionamento anterior. Veja aqui como os prédios estão esticados. Clique sobre este local para voltar a exibir a outra camada. Agora, note como os prédios estão praticamente iguais aos originais.
Mas como isso foi possível se esta imagem também foi redimensionada? O que acontece é que, ao usarmos a opção escala sensível a conteúdo, o Adobe Photoshop realiza um redimensionamento diferente. A escala sensível a conteúdo redimensiona uma imagem sem alterar o conteúdo visual importante, como pessoas, prédios, animais e assim por diante. Esta certamente é uma grande ajuda que poupará muito trabalho. Este recurso permite aumentar ou diminuir imagens para melhorar uma composição, ajustar as imagens a um layout ou alterar a orientação. Enquanto o dimensionamento normal ao redimensionar uma imagem afeta todos os pixels de maneira uniforme, a escala sensível ao conteúdo afeta mais os pixels de áreas sem conteúdo visual importante. Continuando nossa aula, vamos conhecer um segundo recurso que aplica este mesmo tipo de técnica inteligente. Digamos que se trata de uma imagem que será utilizada em uma publicidade e precisamos remover aquele barco no meio da foto. Se utilizarmos alguma das ferramentas que aprendemos até aqui, levaríamos algum tempo até cobrir toda essa área, mas com este recurso, isso será feito em pouco tempo. Para começar, precisamos selecionar a área que será alterada. Clique aqui para selecionar a ferramenta Letreiro Retangular. Agora vamos selecionar o barco. Clique aqui e arraste até aqui. Criada a seleção, vamos aplicar o recurso de preenchimento. Clique aqui. Agora clique aqui na opção Preencher. Nesta janela podemos escolher com qual conteúdo desejamos preencher a área selecionada. Para nosso exemplo, clique na caixa Conteúdo. Aqui está a opção desejada, sensível a conteúdo. Clique sobre ela. Para confirmar e aplicar este preenchimento, clique no botão OK. Veja, não há mais nada ao fundo, além do mar. O barco sumiu. Parece até inacreditável como fizemos isso tão rápido, não é mesmo? Este é um recurso realmente prático, mas que devemos tomar certo cuidado ao utilizar. Deixe que eu abra outra imagem já com uma seleção criada para que você entenda a necessidade deste cuidado. Observe esta imagem. Ao que tudo indica, apagar este quadro que está selecionado seria uma tarefa bem simples, utilizando o recurso que acabamos de aprender. Porém, vamos aplicá-lo para que você perceba o que acontece. Mas em vez de abrir a janela de preenchimento pelo menu, apenas pressione a tecla Delete. Note que a mesma janela foi aberta para nós. Como a opção sensível ao conteúdo já está selecionada, apenas clique aqui para confirmar. Observe o que aconteceu neste caso. A aplicação não foi nem um pouco boa. Ao invés de apagar o quadro selecionado, parece que ele foi criado de outra forma. Na verdade, o que acontece é que o preenchimento é aplicado tendo como base os pixels em volta da área selecionada. O Photoshop tenta identificar quais os mais próximos que poderiam substituir a área selecionada. Porém, como vimos, neste processo podem ocorrer enganos. Ao utilizar qualquer recurso de retoque e edição do programa, é importante que se saiba o que está usando e para que pretende utilizar. Vamos utilizar outra imagem agora. Deixe-me fechar esta imagem sem salvar as alterações e abrir nossa nova imagem. Outro recurso sensível ao conteúdo disponível está relacionado a uma ferramenta. Ainda falaremos sobre as ferramentas de recuperação do Photoshop, mas por ora apenas aprenderemos a usar esta particularidade de uma delas. Temos aqui este peixe mais no canto da imagem que queremos tirar da foto. Então, o primeiro passo é selecionar o conteúdo com o qual vamos trabalhar.
Podemos fazer isso com as ferramentas de seleção que já conhecemos ou mesmo com a ferramenta que usaremos para a correção. Vamos usar a própria ferramenta para selecioná-la. Clique neste grupo com o botão direito do mouse. Clique sobre a ferramenta Correção. Esta ferramenta é bastante útil para retoques em imagens e remoção de elementos indesejados. Falaremos mais sobre ele em outra aula. Veremos agora apenas a particularidade relacionada ao que estamos estudando. Vamos primeiro criar a seleção da parte da imagem que será corrigida. Esta ferramenta faz seleções da mesma forma que a ferramenta Laço, ou seja, de forma livre. Porém, para não perdermos tempo com a seleção, veremos a mesma já criada. Muito bem, com a seleção criada, vamos aplicar a correção. Vamos fazer isso de duas formas. O primeiro detalhe é alterar o tipo de ação da ferramenta Correção, mas veja primeiro pelo modo normal. Então clique aqui dentro da seleção e arraste até esta área. Muito bem, a ferramenta copiou aquela área que arrastamos e adaptou para a área da seleção, fazendo com que o peixe sumisse. A ferramenta Correção permite corrigir uma área selecionada com pixels de outra área ou de um padrão. A ferramenta Correção faz com que a textura, a iluminação e o sombreamento das amostras sejam aplicadas ao original. Agora, vamos conferir com o modo sensível ao conteúdo. Deixe-me voltar à alteração que fizemos. Agora vamos alterar o tipo de ação. Para isso, clique sobre a caixa de listagem Corrigir. E clique sobre Sensível a conteúdo. Vimos que a ferramenta Correção é utilizada para remover elementos indesejados na imagem. Agora vamos testar a opção Sensível ao conteúdo que sintetiza o conteúdo próximo para mesclar suavemente com o conteúdo ao redor. Ao escolhermos este tipo de correção, temos aqui disponíveis duas opções. Em Estrutura, inserimos um valor entre 1 e 7, para especificar o quão próxima a correção deve ficar da imagem original. Isso significa que, se você digitar 7, a correção irá manter bastante dos padrões existentes. Em cor, você pode inserir um valor de 0 a 10 para especificar o quanto você deseja que o Photoshop mescle cores à correção. Vamos manter 0 para deixar a mesclagem de cores desativada. E por fim, esta opção cria o resultado do movimento em outra camada usando as informações de todas as camadas juntas. Quando temos mais de uma camada e a caixa está ativada, criamos o resultado da correção em outra camada, mantendo a original intacta. Como isso apenas funcionará quando selecionarmos outra camada para receber a correção, vamos criá-la. Clique aqui para criar uma camada nova. Ótimo, a camada foi criada e recebe automaticamente a seleção. Podemos então fazer a alteração. O que iremos fazer é arrastar a área selecionada para o local da imagem que irá substituí-la. Então vamos corrigir. Clique sobre a seleção e arraste até este ponto da imagem. Veja como a parte selecionada foi substituída pela outra. Os tons de pixels foram mesclados, suavizando bastante a alteração feita. E fizemos isso de forma bem simples e rápida. Note ainda que a correção foi aplicada a outra camada. Clique sobre este ícone para ocultá-la. Pronto, estamos vendo a imagem original novamente. Dessa forma, podemos comparar para saber se a correção realmente não comprometeu muito a imagem. Esse é um recurso bastante utilizado e certamente bem fácil de aplicar, parecido com ele.
temos outro recurso sensível ao conteúdo. Deixe-me desfazer as alterações para que possamos aprender sobre ele e continuar neste documento mesmo. Agora vamos trocar de ferramenta. Clique aqui com o botão direito do mouse. A ferramenta Mover sensível ao conteúdo seleciona e move uma parte da imagem. Então a imagem é recomposta e o buraco criado é preenchido com elementos correspondentes da imagem. Isso permite que você não precise fazer grandes edições com várias camadas e seleções complexas. Selecione esta ferramenta clicando aqui. Com esta ferramenta temos as mesmas opções que vimos com a ferramenta Correção. E sua forma de aplicação é também inicialmente igual. Primeiro precisamos criar a seleção da área que desejamos alterar. Para adiantar as coisas, deixe-me selecionar o mesmo peixe que estávamos usando. Ótimo! Com a seleção criada, vamos criar a ação com a ferramenta nova. Com a ferramenta Correção, arrastamos a seleção para o local onde temos o conteúdo que queremos que substitua o original. Mas, com a ferramenta Mover sensível ao conteúdo, movemos o conteúdo selecionado para o outro. E como eu havia dito anteriormente, a área selecionada será preenchida com uma mescla de pixels dos arredores. Então vamos utilizar a ferramenta. Clique aqui sobre este ponto e arraste até aqui. Ótimo! Agora precisamos confirmar a nossa alteração. Podemos mexer nas alças para modificar o tamanho também e até girar. Mas vamos manter o tamanho que está mesmo. Pressione a tecla Enter para confirmar. Excelente! Veja que o peixe agora está em outro ponto da imagem. E a área de onde tiramos ele nem parece que havia um peixe ali. Vamos agora terminar de conhecer as opções de ajustes que o Photoshop CC oferece. Para isso, deixe-me abrir uma nova imagem para trabalharmos. Ótimo! Temos a imagem onde iremos testar os últimos ajustes. Então clique aqui no menu Imagem. Vamos acessar as opções de ajustes. Posicione o cursor do mouse aqui. Vamos começar com o ajuste Inverter. Basicamente, ele inverte as cores de uma imagem. Quando invertemos a imagem, o valor de brilho de cada pixel é convertido para o valor inverso na escala de valores. Assim, um pixel da imagem que tenha valor 255, ou máximo, será convertido para o valor mínimo, 0. Vamos ver como nossa imagem ficará com o ajuste. Clique aqui para aplicar. Muito bem, olhe como as cores foram invertidas. Podemos também utilizar o ajuste Inverter como parte do processo de criação de uma máscara de aresta. Assim podemos aplicar nitidez e outros ajustes a áreas selecionadas de uma imagem. Apenas tome cuidado com cores digitalizadas. Um filme colorido de impressão possui uma máscara laranja na base, e o ajuste Inverter pode não conseguir deixar as imagens negativas com precisão, a partir de cores digitalizadas. Então você deve utilizar as configurações apropriadas de cores negativas quando for digitalizar um filme. Deixe-me desfazer essa inversão e abrir as opções de ajustes para adiantar as coisas para nós. Ótimo! Vamos continuar seguindo a sequência de ajustes. Falaremos agora sobre o ajuste de posterizar. Ele faz com que possamos especificar o número de níveis de tons, ou valores de brilho, para cada canal de uma imagem,
E ainda mapeia os pixels para o nível com a melhor correspondência. Vejamos tudo isso na prática. Clique aqui para aplicar o ajuste. Atualmente, temos 4 níveis de tons para essa imagem RGB. Assim, temos 12 cores, 4 para vermelho, 4 para verde e 4 para azul. Esse ajuste cria efeitos especiais que ficam mais evidentes quando você reduz o número de níveis de cinza, em imagem em tons de cinza. Vamos aumentar o número de níveis para que tenhamos mais cores disponíveis. Clique aqui. Pronto, a imagem está mais parecida com a original. Vamos desativar ou visualizar para que você veja a diferença entre a imagem ajustada e a original. Clique aqui. Temos uma diferença sutil, mas a versão original possui mais cores. Agora deixe-me cancelar essa alteração e retornar às opções de ajustes para adiantar as coisas. Excelente, vamos continuar a sequência e aprender sobre o ajuste limiar. Esse ajuste converte as imagens e as coloca em preto e branco, de alto contraste. Podemos até especificar um determinado nível como um limiar. Clique aqui para conferir. Muito bem, olhe que ajuste interessante. Os pixels mais claros que o limiar definiu são convertidos em branco e os pixels mais escuros são convertidos em preto. Então, quanto menor o nível do limiar, mais branco nós teremos na imagem. E quanto maior o nível do limiar, mais preto teremos na imagem. Temos até um histograma dos níveis de luminescência dos pixels nesta janela. Arraste o controle deslizante para alterar o nível do limiar aos poucos e confira as alterações em tempo real. Desde que a caixa visualizar esteja ativa, é claro. Agora deixe-me desfazer essa alteração e retornar às opções de ajustes para continuarmos aprendendo. Ótimo! Seguindo a sequência, temos o ajuste mapa de degradê. Com ele você consegue mapear a escala de tons de cinza equivalente da imagem para as cores de um preenchimento em gradiente que você pode especificar. Você pode escolher um gradiente pré-definido ou criar o seu. Vamos conferir como o ajuste fica. Clique aqui para aplicar. Excelente! Temos um gradiente que vai da cor vermelha até o branco. Você pode aplicar o gradiente que quiser. Salve seus gradientes favoritos nas amostras de gradiente, ou altere a cor de primeiro plano e a cor plano de fundo. Observe que a cor de primeiro plano é o vermelho, e a de plano de fundo é branco. Assim, nosso gradiente criado pegou essas cores. Vamos alterar o gradiente. Clique aqui para conferir as opções de amostras. Aqui temos todas as nossas amostras de gradiente pré-definidas e o degradê atual, quando especificamos um preenchimento degradê de 2 cores como o atual. As sombras da imagem são mapeadas e recebem uma das cores da extremidade do preenchimento degradê. Então, os realces são mapeados para a cor da outra extremidade do degradê. Os tons médios são mapeados para as cores entre as 2 extremidades, ou seja, as gradações intermediárias. Vamos utilizar esta opção do preto ao branco. Clique para aplicar. Muito bem, olhe como nossa imagem ficou bonita. Vale lembrar novamente que aplicar esse ajuste pelo menu Imagem altera diretamente a camada da imagem. Assim, as informações da imagem são descartadas e você não poderá corrigir o ajuste depois de aplicar e seguir em frente. Então, utilize a máscara de ajustes caso não queira uma alteração destrutiva em sua imagem.
É padrão no Photoshop que as sombras, os tons médios e os realces da imagem sejam mapeados respectivamente para a cor original, a da esquerda, para o ponto médio e para a cor final, a da direita, do degradê. Mas você pode alterar as cores ou a ordem utilizando a opção Reverter. Ela altera a direção do preenchimento degradê escolhido e assim inverte o mapa de degradê. Vamos conferir a opção na prática. Observe que onde temos branco ficará preto e onde temos preto ficará branco. Clique aqui para ativar. Excelente, invertemos o degradê. Parece muito com o ajuste inverter, não é mesmo? Aqui no ajuste mapa de degradê ainda temos a opção pontilhamento, que acrescenta um ruído aleatório que suaviza a aparência do preenchimento degradê para reduzir efeitos de bandas. Agora deixe-me desfazer essas alterações e retornar às opções de ajustes para que possamos dar continuidade. Seguindo a sequência de ajustes, vamos aprender agora sobre o comando Cor Seletiva, que ajusta a intensidade de cores de processamento em componentes de cor individuais. O ajuste de cores seletivas é utilizado por scanners de alta resolução e programas avançados para alterar a intensidade das cores de processamento em cada um dos componentes de cores primárias da imagem. Vamos conferir como funciona. Clique aqui para aplicar o ajuste. Ótimo! Abrimos a janela do ajuste cor seletiva. Com ele, podemos modificar até a intensidade de uma cor de processamento em qualquer cor primária seletivamente, ou seja, sem afetar as outras cores primárias. Por exemplo, podemos diminuir o ciano no componente vermelho desta imagem. Isso não afetará o ciano no componente azul, ou no componente verde, por exemplo. Observe que o ajuste de cor seletiva utiliza as cores CMYK para corrigir a imagem. Mas não se preocupe, pois é possível utilizar esse ajuste em imagens RGB. Nossa imagem atual é RGB. Vamos alterar algo aqui das cores vermelhas para ver como o ajuste funciona. Observe a nossa imagem, onde temos tons de vermelhos. Na pele da modelo, então vamos reduzir o preto completamente e removê-lo dos tons de vermelhos para deixá-los mais claros. Clique aqui para reduzir ao máximo. Muito bem, o preto foi removido dos tons de vermelho da imagem. Aqui embaixo temos duas opções de método. A opção relativo altera a intensidade das cores acima com sua porcentagem no total. Assim, digamos que nós temos um pixel que tenha 50% de preto e adicionamos 10%. Na verdade, teremos adicionado 5% ao preto, pois adicionamos 10% de 50%, que é igual a 5%. Então teremos um total de 55% de preto. A opção absoluto ajusta a cor em valores absolutos. Então, se temos um pixel com 50% de preto e adicionarmos 10%, a tinta preta será definida como um total de 60%. Vamos alterar os valores de uma cor mais presente em nossa imagem. Clique aqui para conferir as opções de cores. Excelente! Olhe quantas opções nós temos. Temos até mesmo as cores neutras como opção. Como nossa imagem está cheia de azul, vamos escolher esta opção. Clique aqui. Agora podemos alterar os controles deslizantes para alterar os azuis de nossa imagem. Como queremos alterar os tons de azuis, vamos alterar os valores da cor ciano. Como queremos um bom impacto, vamos colocar a barra no mínimo. Clique aqui neste ponto. Ótimo! Note que agora as cores ficaram uma mistura de cores como um roxo mais acinzentado.
Ainda temos azul na nossa imagem, apesar de termos reduzido. Mas não queremos remover completamente o azul, o que cria a cor roxa. Azul com vermelho. Então, se reduzirmos o valor de vermelho, teremos uma grande mudança, pois o valor de azul já está reduzido. Clique aqui para colocar a magenta no mínimo. Agora temos a cor verde. Olhe como a nossa imagem ficou diferente. Deu um efeito bem interessante, não é mesmo? Agora, deixe-me desfazer essas mudanças e retornar às opções de ajustes para que possamos dar continuidade com a matéria. Excelente! Temos as opções de ajustes novamente. Seguindo a sequência, agora vamos conhecer o ajuste de sombras realces. Este comando é utilizado para corrigir fotografias que tenham imagens com um aspecto de silhueta graças a uma luz intensa posterior. É utilizado também para corrigir objetos que ficaram claros por estarem próximos do flash da câmera. Também podemos aumentar o brilho das áreas de sombra. Vamos conferir como funciona. Clique aqui. O interessante do comando Sombras Realces é que ele não simplesmente clareia ou escurece a nossa imagem. Esse comando consegue clarear ou escurecer se baseando nos pixels adjacentes nas sombras e realces. Você pode salvar e carregar padrões se quiser, mas os padrões já definidos foram criados para corrigir imagens com problemas de luz posterior. O controle deslizante da intensidade controla o quanto é preciso corrigir. Podemos controlar separadamente os valores de sombras e os valores de realces. Por exemplo, vamos aumentar a intensidade dos controles deslizantes das sombras, ou seja, vamos corrigir um pouco as sombras da nossa imagem. Clique aqui para aumentar. Muito bem, notou como as sombras ficaram mais claras? Podemos também controlar o tamanho da área adjacente em torno de cada pixel. Os pixels adjacentes são utilizados para determinar se o pixel faz parte das sombras ou dos realces. O tamanho ideal da área dependerá da imagem que estamos trabalhando. Se o raio for amplo demais, o ajuste irá clarear ou escurecer a imagem inteira, ao invés de afetar apenas o objeto. E como mexemos nesse raio, conferindo mais opções, clique aqui para fazer isso. Ótimo! Olha o nosso controle de raio aqui. Ele também aparece no campo dos realces. Temos também o controle deslizante de tom, que controla a faixa de tons nas sombras ou nos realces modificados. Colocar um valor baixo limitará os ajustes apenas às regiões mais escuras para correção de sombras e às regiões mais claras para correção de realces. Colocar valores mais altos aumentará a faixa de tons que serão ajustados nos tons médios. Por exemplo, se colocarmos 100% este controle de tons de sombra, afetaremos mais as sombras, enquanto os tons médios serão parcialmente afetados e os realces mais brilhantes nem serão afetados. Aqui temos um controle deslizante para definir o contraste de tons médios e podemos utilizar as opções recorte de preto e recorte de branco para ajustar o contraste geral da imagem. Temos também aqui um controle deslizante de correção de cores para podermos ajustar a saturação da imagem. Vamos diminuir a saturação da imagem para que ela fique melhor. Clique aqui. Ótimo! Agora nossa imagem não está mais tão saturada e ainda clareamos as sombras que ela tinha.
Deixe-me cancelar essas alterações e retornar às opções de ajustes para continuarmos. Agora podemos continuar com a nossa sequência. Vejamos rapidamente sobre a tonalização HDR, um ajuste que já vimos em ação durante o curso, não é mesmo? Esse ajuste permite uma aplicação da gama completa das configurações de exposição e contraste de HDR em imagens individuais. Você se lembra de que o ajuste de tonalização HDR necessita achatar as camadas? Clique aqui para aplicar o ajuste. O Photoshop nos avisa que precisamos achatar todas as camadas. Vamos continuar mesmo assim. Clique aqui. Muito bem, aqui neste campo podemos alterar o tamanho e a intensidade do brilho de aresta. No segundo grupo, configuramos os tons e os detalhes da imagem alterando a gama, a exposição e os detalhes. Temos ainda algumas opções mais avançadas. Podemos aumentar ou diminuir as sombras, os realces, a vibratilidade e a saturação. Ao invés de mover os controles deslizantes, vamos conferir uma pré-definição. Clique aqui para conferir as opções. Olhe quantas opções de pré-definições nós temos. Vamos utilizar esta opção. Clique para aplicar. Muito bem, observe que a sombra está no máximo, enquanto o realce, a vibratilidade e a saturação estão no mínimo. E isso criou um efeito bem diferente. Deixe-me desfazer essas alterações e retornar às opções de ajustes para adiantar as coisas. Vamos agora conhecer a opção Remover Saturação. Esse comando transforma uma imagem colorida em uma imagem em tons de cinza, mantendo o mesmo modo de cor. Assim, ao invés de alterar o modo de cor do documento para tons de cinza, você pode apenas remover a saturação da imagem para deixá-la sem cores, mas ainda no modo de cores atual RGB no nosso exemplo. Vamos testar para você ver como ficará. Clique aqui para remover a saturação. Muito bem, e observe que aqui temos o modo do documento ainda em RGB. Apenas lembre-se de que esse comando altera permanentemente as informações da imagem. O comando Remover Saturação irá remover a saturação apenas da camada selecionada. Então, se o seu documento possuir múltiplas camadas, elas não serão afetadas se você não as selecionar. Se quiser uma edição não destrutiva, utilize o ajuste de matiz saturação. Deixe-me desfazer a alteração para que possamos continuar então. Continuando com a nossa sequência, temos o comando Corresponder Cor. Ele corresponde à cor entre duas imagens, duas camadas ou duas seleções, seja na mesma imagem ou em imagens diferentes. Você também consegue ajustar as cores alterando a luminosidade e a faixa de cores, além de neutralizar a projeção de cores. Clique aqui para ativar o ajuste. O comando Corresponder Cor funcionará apenas no modo RGB. Nosso ponteiro se transforma na ferramenta Conta-Gotas para coletarmos as informações da cor de determinado pixel. Se você quiser remover automaticamente uma projeção de cor na imagem, deve utilizar a opção Neutralizar. Vamos ver como fica. Clique aqui. Muito bem, o azul da nossa imagem foi neutralizado. O destino será sempre a imagem que você aplicou o ajuste.
mas é possível alterar a origem para outro documento que esteja aberto. Como só temos um documento aberto, não vamos mexer em nada. Mas se você possuir uma imagem colorida, como um crepúsculo, a nossa imagem receberia as cores desse crepúsculo, criando um efeito bem interessante. Deixe-me fechar esta janela para que possamos conferir outro ajuste agora. Você deve ter percebido que o Photoshop nos dá várias ferramentas para substituir as cores dos objetos. Se quiser uma flexibilidade maior, a opção Matiz Saturação é mais indicada. Entretanto, também temos a opção Substituir Cor. Ela oferece menos flexibilidade, mas tem algumas opções muito úteis. Clique aqui para conferir. O ajuste Substituir Cor utiliza ferramentas para selecionar um intervalo de cores e controles deslizantes para substituir a cor. Aqui temos duas opções de visualização. Seleção exibe a máscara à área selecionada. As áreas mascaradas são pretas e as áreas sem máscara são brancas. A opção Imagem exibirá a imagem normal, o que é útil ao trabalhar com imagens ampliadas. Para selecionar as cores que queremos substituir, basta clicar no pixel com a ferramenta conta-gotas que já está ativa. Clique aqui no nariz da modelo para coletarmos seu tom de pele. Muito bem, observe que a caixa de cor mudou e a área de seleção em nossa visualização também mudou. Então você deve mexer nos controles deslizantes para alterar a cor resultado. Mas não vamos fazer isso. Deixe-me retornar as opções de ajustes para nós. Agora temos apenas a última opção de ajuste para conferir. O comando Equalizar redistribui os valores de brilho dos pixels da imagem. Isso faz com que a aparência dos pixels fique mais uniforme quando se trata de níveis de brilho. Clique aqui para conferir. O comando Equalizar pode ser utilizado quando uma imagem digitalizada ficar mais escura do que a original. Assim, você consegue equilibrar os valores e produz uma imagem mais clara. E é com esse último ajuste que finalizamos nossa aula. Espero que tenha gostado das ferramentas que vimos. Agora você pode trabalhar de forma inteligente com ferramentas sensíveis ao conteúdo e conhece todas as opções de ajustes. Então estude bem, pois você as utilizará com frequência. Até a próxima aula!